Então vamos lá. Está aqui ó, o nosso slide. Semestre passado, nós havíamos terminado a matéria. A gente estava falando de propagação de calor, de condução térmica. Vocês lembram disso? E eu estava trabalhando com vocês a equação de Fourier. Fizemos um exercício disso aqui, ó, envolvendo essa equação. Eu vou retomar essa equação, vamos fazer mais uns exercícios hoje, finalizar isso para poder entrar nos outros métodos de propagação de calor. Tudo bem? A equação de Fourier, ela nos dá que a propagação do calor nos sólidos, né? Eu estou trabalhando com sólido, porque é por condução térmica, lembra disso? Na condução térmica, o calor se propaga molécula por molécula de um ponto de maior temperatura para um ponto de menor temperatura. Então, a equaçãozinha de Fourier é o fluxo, que é igual a Ka, θ2 menos θ1, θ2 menos θ1, que divide quem? A espessura. Quem é K? K é a minha constante de condutibilidade térmica. É o K que me diz se o meu material é um bom condutor ou um mau condutor de calor. A é a área, E é a espessura, θ2 e θ1 é temperatura maior menos temperatura menor. Tranquilo? Fácil? Lembra disso? Alan, como é que eu sei se o elemento, se o material é um bom condutor? Ah, o K é alto. Mau condutor? O K é baixo. Tá certo? Vamos fazer um exercício? Para gente poder se divertir? Olha para essa questãozinha aqui. Vou deixar aqui por enquanto. Uma barra de alumínio, K igual a 0,5 cal por centímetro por segundo centímetro graus Celsius. Está em contato na extremidade com gelo em fusão e na outra com vapor de água em ebulição, sob a pressão normal. Seu comprimento é 25 centímetros e a secção transversal tem 5 centímetros quadrados. Sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão do gelo e vaporização da água, determine a massa de gelo que se funde em meia hora. Quando eu pergunto a massa de gelo que se funde, ele está falando assim, a massa de gelo que derrete. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Vamos começar pela letra A. Um minutinho para vocês, tirem os dados, eu vou escrever os dados aqui para a gente poder resolver. Vamos lá. A minha constante K, o meu K, é meio cal por segundo centímetro graus Celsius. K, meio cal por segundo centímetros graus Celsius. O comprimento é de 25 centímetros, ou seja, a minha espessura é 25 centímetros. A espessura é o que vai separar a fonte quente da fonte fria. A temperatura maior da temperatura menor. A minha espessura é 25 centímetros. A minha área é 5 centímetros quadrados. Área, 5 centímetros quadrados. Olha que interessante. Do jeito que está aqui, eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidades. Nenhuma mesmo. Tem um problema aqui com meus fios. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidade. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que eu vou encontrar a massa de gelo que derrete? Um minuto aí para vocês. Vamos ver se alguém já conseguiu. Carolina, boa pergunta essa sua. O comprimento ele vai ser a medida que ele vai me dar na questão. Você vai observar que na letra A eu vou usar um comprimento 25 centímetros. Na letra C eu vou usar de outra maneira. Olha que interessante que eu vou te falar. Então, o comprimento em geral, por exemplo, para a letra A, é o que separa a fonte quente
da fonte fria, que é um que vai me dar o fluxo de calor quando ele atinge o regime estacionário. Ficou claro o que eu falei, Carolina? Você me entendeu? Tá bom. No exercício você vai entender melhor. Só tenta fazer a letra A que você vai entender melhor. Muito bem, Suguri. Então vamos lá. Mas alguém encontrou a resposta da letra A? Muito bem, Alessandra, bateu também. Muito bem, galera. É isso aí. Então vamos lá, então. Para eu encontrar a massa de gelo que derrete em meia hora, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Para encontrar essa massa de gelo, eu tenho que usar essa equação aqui, ó. Q igual a M vezes L. Eu quero a massa. Eu não sei a massa. O que eu quero é isso. Mas eu tenho isso. Eu tenho calor latente. Ué, se eu tenho calor latente, quero a massa, eu tenho que encontrar o quê? Como que eu vou encontrar o quê? Ué, eu sei que fluxo de calor, eu sei que fluxo de calor é igual a quantidade de calor pelo tempo. Essa equação aqui é chamada de potência térmica, tá? Aparece esse termo nas questões, por isso que eu falo que ela é chamada de potência térmica. Poxa, então eu tenho tempo, quero isso. Como é que eu encontro isso? Ah, mas isso aí é fácil, isso aí é a minha equação de Fourier. É, ué. Então, eu tenho que o meu fluxo é igual à minha constante vezes a área, vezes temperatura maior menos temperatura menor, que divide espessura. Então, para eu poder resolver a letra A, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar o fluxo. Eu tenho que encontrar o fluxo e jogo aqui. Encontro o Q e jogo aqui e resolvo o problema. Entendeu o que eu quis dizer? Então vamos lá, vamos calcular o fluxo de calor. Como é que eu vou calcular esse fluxo? Vou repetir a equação. Eu peço para o aluno, e muitas vezes o aluno não me atende. Toda vez que você for começar a resolver um exercício, você começa escrevendo a equação. Sempre. Isso minimiza a sua chance de errar. Fluxo. Nessas férias teve uma guria que me passou uma questão e eu fiquei, pô, fiquei um tempão para entender o que ela estava fazendo de errado. Mas quando eu falo um tempão, mas é um tempão mesmo. Simples, ela estava usando a equação errada. Ela, ela escreveu os dados e substituiu, e eu não percebi que ela usou uma equação errada. Se ela tivesse escrito a equação que estava usando, na hora eu teria percebido o erro dela e eu teria corrigido, ela teria avançado na questão. Qual, Rogério? Qual a equação que você não lembra? Essa aqui do fluxo? Você não lembra dessa aqui, Rogério, do fluxo? E da Q igual a M vezes L?
Então, Rogério, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas anteriores. A última aula que eu fiz com vocês no semestre foi usando essa equação aqui, ó. E eu trabalhei muito mudança de estado físico com vocês. É importante dar uma olhada nisso, tá ok? Então vamos lá. Quanto vale o K? 0,5. Quanto vale a área? Certinho, garoto? Qualquer coisa estou à disposição. A área. Ficou muito apertadinho, né? Quanto vale o K? O K vale meio. A área vale 5. Temperatura maior, 100, ó, tetão. Tetinha. 100 menos 0. Que divide espessura, que é 25. Então, fluxo, meio. Vamos lá. 5 vezes 100, que divide 25. Aqui agora vamos ganhar um tempo. Veja bem, vê se você concorda com isso, você acompanha o meu raciocínio aqui. Ó. 100 que divide 25 é 4. Então, 100 que divide 25 é 4. 100 por 25, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes meio, 10. Então, meu fluxo, 10 cal por segundo. Esse é o fluxo de calor. Esse é meu fluxo. Com o fluxo de calor, fluxo é igual a quantidade de calor pelo tempo. Eu encontro a minha quantidade de calor, que é Q igual a fluxo vezes ΔT. O fluxo é 10. Ele não falou para mim que é meia hora? Meia hora, ΔT, que é meia hora, é 1.800 segundos. Você concorda comigo? Ué, porque uma hora não é 3.600? A metade de 3.600, 1.800. Então, é 10 vezes 1.800. Então, a minha quantidade de calor é 18.000 calorias. Essa é a minha quantidade de calor. Mas ele não quer quantidade de calor, ele quer a massa que derrete. Então, vou usar Q igual a M vezes L. O Q é 18.000? A massa. E o calor latente de fusão? 80. 18.000 que divide 80 é a mesma coisa de eu escrever 1.800 que divide 8. Como eu estou ficando sem espaço, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 225 gramas. Dá uma olhada aí, vê se está bom para vocês. Porque eu estou trabalhando no sistema internacional, Carol. Olha aqui, olha o meu K. Olha o K. Opa, aqui, ó. Olha o valor do K, Carol. Não está em calorias por segundo? Então eu tenho que usar um ΔT em segundos. Entendeu? As unidades elas têm que estar compatíveis. Carolina, você entendeu melhor agora como eu usei a espessura? Beleza. Crianças, isso aqui foi somente a letra A. Mas aí, veja bem, deixa eu discutir um negócio com vocês aqui. Vou até mudar a cor. Não, deixa eu dizer que senão eu vou perder tempo. A priori, é uma letra, é uma
É um item muito fácil de fazer. Veja bem, isso aqui é a questão número 2 da disciplina. Ó. Número 2. É o complete a frase, ligue os pontos. Não é isso? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Mesmo sendo algo muito fácil, a quantidade de teoria que o aluno tem que dominar para chegar e fazer isso não é pouca. É muita teoria, muita coisa. Vamos para a letra B? Espessura, pensa assim, ó, é a distância que separa a temperatura maior da temperatura menor. Entendeu o que eu quis dizer, Sofia? É o que separa a temperatura maior, muito bem, Rogério, da temperatura menor. Antigamente, as pessoas confundiam muito, Sofia, a espessura com a área, sabia? Pensa nessa distância aqui, ó, que o calor vai ter que andar. Então, esse comprimento aqui, ó, é a nossa espessura. Vamos avançando. Letra B. 1 minuto para vocês. Tentem fazer a letra B para mim, por favor. Olha, Sofia, como nós estamos trabalhando, você vai fazer essa pergunta muito boa, Sofia, tá de parabéns. Como nós estamos trabalhando com condutores sólidos, essa distância, essa espessura tem que ter um meio sólido para se propagar o calor. Certinho? Muito bom. Vamos lá, vamos sobrecarregar menos a internet aqui. Letra B. Muito bem, Pericoli. A massa de vapor que se condensa no mesmo tempo. Olha que interessante, não é no mesmo tempo? Vocês concordam comigo que o fluxo de calor eu já sei quanto ele mede? Fluxo, eu calculei na letra A, não foi? 10 cal por segundo. Não é isso? Muito bem, segure. 10 cal por segundo. O delta T não é ainda 1.800 segundos? Por que 1.800? Porque ele me falou, é no mesmo intervalo de tempo. Ué, então vamos lá, ué. Como é que eu faço isso? Ah, se o fluxo é o mesmo, você concorda que o fluxo é o mesmo, o tempo é o mesmo, a quantidade de calor é a mesma? Que é 1.800 ou 18.000 calorias? Isso tudo foi feito na letra A, correto? Então vamos lá, eu quero saber a massa de vapor que se condensa. Então, Q igual a M vezes L. O Q é 18.000, o que era a massa, e o calor latente 540. Então, a minha massa já é 1.800, que divide 54. Você vai encontrar 1.800 que divide 54, é 900 que divide 27, que é igual a, por 3, 300, por 9, perdão, né? 300, 900 por 3, 300, 739, tá aí. Vai por 3, 100
por 3. Então, minha massa é 100 sobre 3, ou se você preferir, 33,33 gramas. Boa questão? Tranquilo? Vamos agora para a letra C. A letra C é um bom desafio. Eu vou deixar vocês quebrar a cabeça nela um minutinho. Podem fazer a letra C. Podem fazer a letra C. Manda pergunta, Suguri. Sim, Carol, o fluxo de calor se mantém constante. Fluxo de calor se manter constante significa regime estacionário. O fluxo vai variar, Carol, até atingir o regime estacionário. Antes de atingir o regime estacionário, o fluxo está variando. Entendeu? Nós resolvemos os exercícios considerando que ele atingiu o regime estacionário. Suguri, essa pergunta sua ela é excelente. A resposta é sim e você pode interpretar como não. Olha que coisa louca. Quando atinge o regime estacionário, a temperatura permanece constante. Vou melhorar o texto. A temperatura em cada ponto, a temperatura estabelecida em cada ponto permanece constante. O que eu quero explicar é o seguinte. Antes de atingir o regime, a temperatura aqui está mudando. Ó. Mas vamos supor que agora atingiu o regime. Aqui é 90 graus Celsius. Ok, Suguri? Daqui meia hora, 90 graus Celsius. Daqui um dia, 90 graus Celsius. Porque atingiu o regime estacionário. Aqui a temperatura, aqui, ó, é 80 graus Celsius. Tá vendo que aqui é 90, aqui é 80, são temperaturas diferentes. Mas o que eu estou falando é que quando atingir o regime, essa temperatura não muda, sempre é 90. Quando atingir o regime, essa temperatura não muda, é sempre 80. Entendeu o que eu quis dizer? Então, a temperatura estabelecida em cada pedaço, em cada ponto, permanece sempre constante. Giovana, ótima pergunta essa sua. Sim, 20 centímetros e 5 centímetros. Nós vamos fazer essa letra C, vou fazer ela de pelo menos duas maneiras diferentes. Vou fazer uma de um jeito que todos têm que saber fazer, tá certo? E depois eu vou fazer de uma outra maneira. E nós vamos discutir muita coisa ainda aí. Vamos lá, posso fazer? Muito bem, Larissa. Vamos lá, então. A temperatura de uma secção da barra a 5 centímetros de extremidade fixa. Fria, perdão. Muito bem, Carol. Então, vamos lá.
Como é que seria isso? Aí o trem às vezes não me ajuda, né? Vamos lá, desenho uma linha aqui para a gente poder entender. Muito bem, Perito, muito bem, Vinícius. Perfeito. Então vem comigo. Olha aqui, eu pus uma linha pontilhada aqui para a gente poder entender melhor. Ele não falou 5 centímetros de extremidade fria? Aqui é 5. Então aqui é quanto? 20. Porque toda a barra tem 25 centímetros. Lembra disso? Toda a barra tem 25 centímetros. Ó. Comprimento, 25 centímetros. Ok, Alan, então como é que nós vamos fazer? Vou fazer de um jeito que eu quero, preciso que todos vocês saibam fazer. No regime estacionário, o fluxo é constante. Ó. No regime, o fluxo é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o fluxo que está chegando, vou chamar de fluxo 1, é igual ao fluxo que está saindo. Fluxo 2. Fluxo 1 igual a fluxo 2. Perfeito? Quem é o fluxo 1? É o K vezes a área vezes temperatura maior, que é 100, menos temperatura menor, que é θ, que eu quero descobrir quanto que ela mede. 100 menos θ, que divide a espessura. Quem que é a espessura no fluxo 1? É 20. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui eu tenho fluxo 1. Quem é o fluxo 2? K. A. Quem é a espessura? Temperatura maior menos a menor. A maior é θ. A menor é 0. Sobre a espessura, que vale 5. Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Fluxo 1 igual a fluxo 2. Você percebeu que o K vai embora? A área vai embora? Sobrou 100 menos θ sobre 20 igual a θ sobre 5. Bom, 20 sobre 5, você sabe que é 4. 20 com 5 dá 4. Então, ficou assim. Olha que formato que está acontecendo. 100 menos θ igual a 4 vezes θ. 4θ. 5θ igual a 100. Portanto, θ é igual a 20 graus Celsius. Pô, professor, que legal, 20 graus Celsius. Tá aí a resposta. Muito bem, Suguri, muito bem, Alessandra. 20 graus Celsius. Essa é a resposta. Alan, eu fiz por regra de 3 simples. Deu certo. Tá certo? Tá. Ah, que legal, professor. Professor, eu fiz de uma outra maneira. Como eu já sei o valor do fluxo, eu peguei, como eu sei o valor do fluxo, eu já joguei direto nessa equação aqui ou nessa aqui, ó. A resposta tá certa? Tá. Então eu poderia fazer essa letra A de pelo menos mais 2 maneiras diferentes? Pelo menos mais 3 maneiras diferentes. Vou mostrar uma terceira agora. Uma outra agora. No caso, seria uma quarta maneira, né? Você poderia ter feito regra de 3 simples, você poderia ter feito usando a equação do fluxo, entendeu? Como você poderia fazer de outra maneira que eu vou mostrar agora. Só que tem um pequeno detalhe.
por regra de 3 simples, e pelo fluxo desse jeito, pelo fluxo talvez dê certo, o que eu vou falar. É que existem situações que a regra de 3 simples não vai resolver o nosso problema. E eu vou te mostrar isso, se não for hoje, bem provável que não será hoje, semana que vem, num outro exercício. Então vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Vamos refazer a letra C. Tá aqui o mesmo desenho, tá vendo? Gelo, água, gelo a 0, água a 100. Eu vou desenhar aqui para você o que está acontecendo. Deixa eu ler o que o Rogério está perguntando aqui. Perfeito, Rogério. Excelente raciocínio. É uma queda linear. Ó. O que você falou está mostrado aqui nesse gráfico aqui. Ó. Perfeito seu raciocínio, Rogério. Então, vamos lá? Olha aqui. Então, aqui agora eu vou fazer a seguinte ideia. Esse gráfico aqui representa o que está acontecendo. Uma barra de 25 centímetros, aqui, ó. 25 centímetros. Que a temperatura vai de 100 para 0. Eu quero a temperatura num ponto a 5 centímetros da barra, que é 5, ó. 5, perdão, aqui é 20, que é a posição 20, né? Então, aqui é uma distância de quanto? De 5. E daqui até aqui é uma distância de quanto? De 20. Eu quero essa temperatura. Ah, bacana. Vamos montar um triângulo, vamos? Esse triângulo grande aqui é 100. Esse triângulo aqui todo, ó, 100. Aqui é 25. Aqui é um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Vou pegar esse triângulo pequenininho aqui agora, ó, esse aqui, ó. Então, essa altura aqui é θ. Você viu que é novamente um triângulo retângulo. Essa medida aqui é quanto? 5. Então, vamos montar uma semelhança. Θ está para 5, θ está para 5, do mesmo jeito que 100 está para 25. 100 sobre 25 é 4. Θ sobre 5 é igual a 4. Θ igual a 20 graus Celsius. Uma outra maneira de fazer o exercício. Obrigado, obrigado. Tô ligado. Gostaram dessa nova maneira de fazer? Por uma semelhança de triângulo? Por conhecer a geometria, as propriedades, importantíssimo, turminha, importantíssimo. Você conhecer isso, dominar isso, é um diferencial imenso na sua resolução de questões. Eu também gostei. Só tem um detalhe, Sofia. Não resolve tudo. Entendeu o que eu quis dizer? Mas as situações clássicas que aparecem desse jeito, uma fonte quente, uma fonte fria e o condutor no meio, se ele te deu o tamanho, a diferença de temperatura, por a semelhança de triângulo aí, ó, você resolve 90% das questões desse nível, entendeu? Enquanto a galera muitas vezes está aqui, ó. Tá fazendo assim, ó. Desse jeito aqui. Gasta um tempo maior, gasta. Mas tem só tem um pequeno detalhe. E aqui, Sofia, eu faço questão que vocês prestem atenção. Esse jeito aqui, todos vocês têm que saber fazer. Porque vai ter exercício, de novo eu vou falar isso, que por isso aqui, não sai. Mas vai sair pela igualdade dos fluxos, que é conservação da energia. O fluxo que chega é o fluxo que sai. Entendeu? E nós estamos caminhando justamente para chegar nesse ponto. Eu devo chegar no nosso próximo encontro. Tá certo? No meu... Alguma pergunta? Não? Então, olha só. Opa, surgiu uma pergunta aqui. A primeira fórmula. Rogério, se eu falar primeira fórmula, eu fico perdido. Como assim primeira fórmula? Primeira, na letra A que você quer?
A primeira forma. Desculpa, entendi errado, Rogério, desculpa. É isso que você queria? Aí. Eu li errado, desculpa. Beleza. Davi, eu vou mostrar isso para você na próxima aula. Daqui uns 2 ou 3 exercícios, vai ser algo mais refinado, mas um pouquinho mais agressivo. Muito bem, Carol. Eu falei que era exatamente isso, e era uma outra maneira de fazer. Você substituir um fluxo de calor na equação do fluxo. Tá sim, perfeitamente. Você resolve isso tranquilamente. Mas veja bem, Carol, é o que eu falei. Eu preciso que vocês dominem isso aqui, ó. Fazer desse jeito aqui, ó. Importante. Vou até escrever a palavra aqui, ó. Importante. Tá ok? Bom, galera, falta aí. Ótimo, Carol. Falta aí menos de 1 minuto para encerrar minha aula. Eu queria encerrar com vocês fazendo a nossa leitura de minutos de sabedoria para a gente acabar, viu? Tá vendo? Como passa rápido quando a gente se diverte? O Eric, no tempo da aula, você rapou sua cabeça, cara? Olha só. Procure compreender o próximo, não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se os amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso como você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios de pessoas a quem amamos. Jamais faça isso. Procure compreender os outros. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas, pela participação, que enriquece, engrandece a minha aula, deixa a minha aula mais dinâmica, deixa a minha aula mais atraente, deixa a minha aula mais gostosa. Obrigado pela parceria, coordenação, pelo apoio, pela força, pelas orientações aí. Vida longa e próspera no segundo ano. Beijo caloroso. Até amanhã. Se cuidem. Fiquem em casa. Valeu. Olá.